Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira, encontro marcado com vocês às 10 horas da manhã. Na videoaula de hoje serão quatro questões. A primeira do Enem 2012 sobre o conteúdo de ondas. Na sequência vem uma questão sobre eletromagnetismo do Enem 2018. E para finalizar, duas questões do Enem 2019. A primeira sobre óptica e a segunda sobre o ramo da física mecânica. Lembrando para vocês darem aquele gostei, certo, nos vídeos, se inscreverem no canal Ítalo Fisiquei e divulgarem para os colegas de vocês, amigos que estão se preparando para a prova do Enem, certo? Esse exame que acontece anualmente. É isto, e aí vamos para a primeira questão. Bem, a primeira questão do Enem 2012 sobre ondulatória. Vamos ao enunciado da questão. Lembrando que é muito importante vocês lerem com bastante atenção e fazer a análise dos dados. Bem, vamos lá. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de 25 centímetros e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente, letra A, maior que 25 centímetros e maior que 1 metro por segundo. Letra B, maior que 25 centímetros e igual a 1 metro por segundo. Menor que 25 centímetros e menor que 1 metro por segundo. Letra D, menor que 25 centímetros e igual a 1 metro por segundo, ou é igual a 25 centímetros e igual a 1 metro por segundo. Lembrando que a questão está querendo saber, com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, certo? A distância entre as duas cristas, certo, dessa onda, e a velocidade de propagação. Então vamos aqui para um conteúdo teórico. Em uma videoaula já no canal, eu falei para vocês sobre o conteúdo de ondas. No entanto, eu vou ter que retomar a isto. O que são ondas, então, certo? Já que essa questão se remete ao conteúdo de ondulatória. Então, ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto ao outro, sem realizar transporte de matéria. Então, isso é muito importante. Não ocorre transporte de matéria, apenas de energia. Existem ondas de natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional. No entanto, quanto à sua propagação, as ondas elas se classificam em 3 tipos. A primeira é ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Então, essas são as 3 classificações de ondas, certo? No entanto, olha, quanto à direção de perturbação, são divididas em ondas transversais e ondas longitudinais. Então, estou trazendo essas informações aqui para vocês para lembrar. No entanto, para resolver a questão, não vai ser de grande relevância ainda. Em relação às propriedades das ondas, é que é importante. Todas as ondas apresentam as mesmas propriedades: frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e período. Lembrando que a questão está querendo saber se a distância entre as duas cristas elas aumentam ou diminuem ou permanece igual, e se essa velocidade de propagação da onda ela aumenta, diminui ou permanece igual, ok? Então vamos aqui continuar nas propriedades das ondas. Lembrando, olha, que a questão está querendo saber a distância entre duas cristas, se essa distância aumenta. Lembrando que essa distância é justamente o comprimento de onda. E o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou 2 vales, né? A crista ela fica acima da linha de direção de propagação da onda e o vale fica abaixo. O que seria comprimento de onda? Então, o comprimento de onda é representado pelo símbolo, aí essa letra grega, lambda, e equivale ao espaço entre as ondas percorrem até que realizem uma oscilação completa, certo? Então,
Quando a onda ela realiza uma oscilação completa, isso é o comprimento de onda. A sua frequência, olha, é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. A unidade é Hertz. O período, olha, o período de uma onda é o intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. Por exemplo, uma circunferência completa, você tem ali justamente o tempo, que é o período para realizar essa circunferência completa, certo? Uma volta completa. A amplitude da onda está relacionada à sua intensidade. A amplitude é medida como a distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale. Ok? Isso é a amplitude. Na imagem aí está mostrando a representação de amplitude. E a velocidade da onda depende do meio em que ela se propaga. A velocidade é calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência. Lembrando que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Ok? Bom, vamos aqui agora para a resolução da questão. Essa questão é uma questão que traz uma confusão em relação a um dado importante, que é o dado da velocidade de propagação da onda. Vocês vão observar isso no final aqui da resolução. No entanto, vamos aqui ver a sua resposta. Inicialmente, podemos descrever uma equação que relaciona a velocidade, comprimento de onda e frequência, que é justamente para calcular a sua velocidade, que é o produto do comprimento de onda vezes a frequência, que isso é constante na questão. Já que a velocidade é constante, porque ela depende de alterações no meio para mudar o valor. Conclui-se que se ocorrer uma diminuição na frequência, o comprimento de onda deve o quê? Aumentar proporcionalmente para manter a relação. Logo, o comprimento de onda precisa ser maior que 25 centímetros, que é justamente a distância entre duas cristas que nos dá o comprimento de onda. Ok? Então, se ocorrer uma diminuição na frequência, consequentemente, o comprimento de onda vai aumentar, vai ser maior que 25 centímetros. Os valores citados no enunciado para frequência, comprimento de onda e velocidade não batem na relação, trazendo um problema para essa questão. Olha, observe que a frequência de 2 Hz e o comprimento de onda 0,25 metros, que a gente passou os 25 centímetros para metro. Nesse caso, dividimos por 100. Fazendo esse produto, ficamos com 0,5 metros por segundo. Esse valor não bate com o valor informado de 1 metro por segundo na questão. Logo, essa parte da questão ficou sem uma forma clara de identificar. No entanto, a resposta é a letra B. Teve esse problema, certo? Porque não está batendo aí os dados, está dando 0,5 metros por segundo e a questão nos diz que é 1 metro por segundo. Resposta é a letra B. Enem 2018, questão sobre eletricidade. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorreu o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um torque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um torque que fecha o circuito no ponto A? Então, vejamos aí na figura, o circuito ele é fechado no ponto A, ele quer saber qual é a resistência equivalente. Letra A, 1,3 kΩ, 4 kΩ, 6 kΩ, letra D, 6,7 kΩ ou E, 12 kΩ. Vamos aqui então estudar um pouco sobre a associação de resistores. A associação de resistores, basicamente, de duas formas: resistores associados em série, resistores associados em paralelo. Nós temos também uma associação de resistores mista em um circuito. No caso, um circuito misto, tanto você tem resistores em série quanto resistores em paralelo. Na gramática da física, de acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a associação significa combinação ou união.
Numa associação em série, vejamos agora a sua caracterização, olha, vários resistores estão associados em série quando são ligados um em seguida do outro. É justamente o que nós observamos aqui na imagem. Nós temos três resistores R1, R2 e R3, eles estão associados em série. Eles estão associados em série, porque um resistor está seguido do outro. No caso, a resistência equivalente desses três resistores seria a soma de R1 mais R2 mais R3. Quantos resistores eu tiver nessa associação, todos eles eu irei somar para dar a resistência equivalente. Então, se eu tiver 10 resistores em uma associação em série, eu vou ter 10 resistências sendo somadas para nos dar a resistência equivalente. Uma característica importante aqui da associação em série é que a corrente é a mesma que circula em todos os resistores, certo? Sempre a mesma corrente elétrica. No entanto, a diferença de potencial vai ser a soma da diferença de potencial em cada um dos resistores. Ou seja, a diferença de potencial desse circuito vai ser igual ao U mais o 2 mais o 3. O aí é justamente a tensão, certo? A diferença de potencial em cada resistor e a diferença de potencial do circuito vai ser a soma da diferença em cada resistor. Lembrando aí que a corrente é a mesma. No entanto, em uma associação em paralelo, os resistores são ligados pelos terminais. Vejam o seguinte, olha, nós temos aqui três resistores, três resistências, que estão ligadas pelos terminais, né? De entrada e de saída da corrente elétrica. Então, ó, veja que a corrente elétrica ela se divide aí nos três resistores. Eu tenho a corrente I, que se divide em U, I2 e I3. Então, a corrente total desse circuito vai ser o somatório de I1 mais I2 mais I3. Diferentemente de uma associação em série, que a corrente é a mesma e passa pelos resistores, aqui em paralelo não. Veja que quando essa corrente chega no ponto de divisão, né, dos terminais aí, no nó que liga cada um dos resistores, essa corrente ela se divide pelo total de resistores que eu tenho. No caso aqui eu tenho 3 resistores, então essa corrente ela vai se dividir pelos 3. Não vai ser de forma igual, a não ser que a resistência seja a mesma. Se as resistências R1, R2 e R3 foram diferentes, então essa resistência vai influenciar na corrente que vai passar por ela. Lembrando que corrente e resistência elétrica são inversamente proporcionais, ok? No caso, a corrente total vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3, e a resistência equivalente, olha, veja que é diferente. É o inverso da resistência equivalente, certo? 1 sobre 3, 1 sobre RP vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que eu tenho aqui os três associados em paralelo. Okay? Então, veja que a resistência equivalente aqui é o inverso. Certo? O inverso da resistência equivalente vai ser igual ao somatório do inverso de cada uma das resistências associadas em série. Ok? Lembrando que a diferença de potencial em uma associação em paralelo é a mesma. Ok? Diferentemente de uma associação em paralelo, que é o somatório da diferença de potencial em cada um dos resistores. Ok? Vamos então aqui agora para a resolução da questão. Nós temos uma associação mista, né, na questão. Bem, gente, a resolução dessa questão é dividida em duas etapas. Então, o circuito ele é fechado no ponto A. Então, se ele é fechado no ponto A, o ponto B vai ficar em aberto, né? Ele vai ficar aberto o ponto B. Então, esse resistor aí entre A e B não vai passar corrente elétrica nele. Então, esse resistor ele não vai influenciar aqui nos nossos cálculos. Os resistores entre C e A estão um de frente para o outro. Esses resistores estão em paralelo, então eu vou calcular a resistência equivalente desses dois resistores. A resistência equivalente de uma associação em paralelo é o inverso. Então, o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2, que eu chamei de R1 e R2, as resistências desses resistores que estão em paralelo, ok? Fazendo essas operações matemáticas, eu chego então que a resistência equivalente dessa parte em paralelo é igual a 2 kΩ.
Então, essa resistência equivalente que eu calculei aqui em paralelo, esse valor, que é de 2 kΩ, vai ficar em série com o outro resistor, que é o resistor de A a D. Como eles vão ficar em série, a resistência equivalente desses dois resistores aí é calculada de que forma? Justamente de uma resistência de associações de resistores em série. Então, a resistência equivalente de uma associação de resistores em série é igual, no caso aqui, a resistência equivalente em paralelo, que é de 2 kΩ, mais R3, que é de 4 kΩ. Somando eles dois, eu vou ficar com a resistência equivalente de 6 kΩ. Resposta, letra C. Questão da última edição do Enem 2019 sobre óptica. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indicado na figura. Veja que essas 3 cores aí primárias aditivas, vermelho, verde e azul, elas vão se combinar e vão formar outras cores. Veja que vermelho com verde vai dar o amarelo. Já a combinação das 3, de vermelho com verde e azul, nos dá branco. Já verde com azul dá ciano. Já vermelho com azul dá mangueta. Ok? A pronatopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e a outra com caso severo de pratanopia, que é um tipo de daltonismo. Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que eles são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. São essas 3 cores aí combinadas, né? Vermelho, verde e azul. Para qual cartão os 2 voluntários identificaram a mesma cor? No caso, pelo cartão vermelho, letra A, né? Letra B, a mangueta. Letra C, amarelo. Letra D, branco. Ou letra E, azul. Então, essa questão aqui é uma questão que envolve combinação entre as cores, né? E as cores primárias aí aditivas é vermelho, verde e azul. Então, a questão quer saber qual cartão os 2 voluntários identificaram a mesma cor, certo? Tanto a pessoa que tinha visão normal, quanto a pessoa que tinha um severo, né, tipo de pranatopia, que é o famoso daltonismo, né? Que é a diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Não consegue identificar a cor vermelha, ok? Vamos aqui, então, para a resolução. As cores primárias, no caso aqui, olha, vermelho, verde e azul, ao se misturarem, formam as demais cores, que nós observamos aqui na figura, amarelo, mangueta e ciano, além do branco, que é formado pelas 3 combinações de cores aí, pelos 3 tipos de cartão, vermelho, verde e azul. Como a pessoa daltônica em questão tem dificuldade nos cones sensíveis à cor vermelha, para que ela e a pessoa com visão normal identifiquem a mesma cor, o cartão não pode ter componente vermelho. Isto é, deve ser inteiramente azul ou inteiramente verde, ou uma mistura de verde e azul, que é o ciano. Das cores citadas, verde, azul e ciano, somente azul ocorre nas opções, certo, gente? Então, todas as opções aqui dessa figura em que a cor vermelha está se relacionando, não vai ser identificada a mesma cor, tendo em vista que a pessoa com daltonismo não pode ver a cor vermelha, ela é sensível a cones da cor vermelha. Ele pode ver verde, ciano e azul, e entre as opções nós temos que é a letra E, azul, somente das opções, ok? Última questão de hoje, do Enem 2019, sobre mecânica. Vamos à leitura.
Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana da cidade do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Então, quer saber qual seria essa velocidade angular? Letra A, igual à da Terra e no mesmo sentido. Superior à da Terra e no mesmo sentido. Inferior à da Terra e no mesmo sentido. Letra D, igual à da Terra e no sentido oposto. Ou é superior à da Terra e no sentido oposto. Essa imagem aqui ela é importante, porque veja que o sentido de rotação da Terra é o sentido anti-horário, certo? O sentido anti-horário aí é o sentido de rotação da Terra, ok? Então a questão quer saber que se a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada ela era igual, superior ou inferior à da Terra e se estava no mesmo sentido que o sentido de movimentação da Terra ou se estava no sentido oposto. Vamos então aqui a resposta da questão. Bom, gente, antes de dar a resposta para vocês, eu vou falar um pouco sobre a velocidade linear e a velocidade angular, ok? Vejamos aqui essa figura, que está aí, é um círculo, certo? Então, ó, consideremos que um móvel que descreve um movimento circular e uniforme, no caso a velocidade é constante, entre os pontos P1 e P2 da trajetória abaixo no sentido anti-horário, que é justamente o sentido lá de rotação da Terra. Então, de 1 para P2, aí, certo? Esse deslocamento ΔS, aí vai ser utilizado para fazer o cálculo da velocidade linear. Porém, o ângulo formado entre esses pontos, P1 e P2, a variação desse ângulo vai ser utilizada para o cálculo da velocidade angular. A velocidade linear, no caso aí, é V igual a ΔS sobre ΔT. ΔT é justamente o tempo que ele levou para se deslocar de P1 para P2, que também vai ser utilizado esse ΔT para o cálculo da velocidade angular. A velocidade angular é representada por esse Wzinho aí, certo? Que é igual à variação do ângulo em radiano dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu calculo a velocidade angular por esta equação. Podemos definir, olha, a chamada velocidade angular média, que é essa letrinha grega aí, ômega, né, que é esse Wzinho, como sendo a razão entre o deslocamento angular do móvel e o intervalo de tempo desse deslocamento, certo? Então, a velocidade angular ela leva em consideração ao ângulo descrito no deslocamento e a velocidade linear é justamente o deslocamento que esse móvel percorre, certo? De um ponto a outro. Eu vou falar para vocês de forma bem rápida aqui sobre período. Chamamos de período de um movimento circular uniforme ao intervalo de tempo necessário para que o móvel complete uma volta na circunferência. No caso, por exemplo, no relógio, o ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta completa. O dos segundos, 60 segundos. Então, o período é igual ao intervalo de tempo dividido pelo número de voltas. No caso, o período que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesmo, que é justamente a sua rotação, é aproximadamente 24 horas. Já o de translação, que é a volta da Terra em torno do Sol, é de aproximadamente 365 dias. Ok? A unidade de período é a mesma de tempo, é segundo. Então, o período é a razão entre o intervalo de tempo dividido pelo número de voltas, ok? Eu vou ter justamente o período, que é em segundos também, a sua unidade. Bem, gente, agora vamos para a resolução da questão, finalmente.
Se, olhe, na situação relatada, os fragmentos do foguete adentraram a atmosfera terrestre sobre a cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico, como nós observamos no enunciado da questão, sua velocidade angular está orientada no mesmo sentido de rotação da Terra, que é o sentido que anti-horário. Porém, com intensidade maior que a velocidade angular de rotação da Terra, né? Porque é muito mais forte a velocidade, né, desses fragmentos em relação à velocidade da Terra, que não é nem tanto perceptível por nós aqui na Terra, né, no nosso planeta. Então a resposta, letra B de bola. Bem, pessoal, esta foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. 4 questões do Enem. Como sempre, eu estou seguindo essa linha de 4 questões por videoaula. Aguardo as sugestões de vocês nos comentários do canal. Assim como para vocês não esquecerem de dar o like no vídeo, certo? Vocês não esquecerem de dar o like lá e divulgarem para os colegas de vocês. Isso é importantíssimo, essa divulgação para os seus colegas de sala de aula, para quem está se preparando para o Enem, para esse exame que ocorre anualmente. A leitura das questões tem que ter muita atenção na interpretação dos dados, na análise desses dados que a questão traz, assim como de gráficos. Questões que envolvem gráficos trazem muitas vezes a resposta do próprio gráfico na questão. Se for preciso, leia 2, 3, 4, 5 vezes a questão para que vocês entendam e não tenham dúvidas, ok? Então, até a próxima videoaula. Um abração e bom estudo aí para vocês.